sejam abençoadas através de todo o conteúdo, de todo o ministério dela, que tem feito tanta diferença. Então, ela vai se apresentar melhor e não perde nada. Irmã, não levanta nem para ir no banheiro, você segura aí, tá bom? Que saiu é igual o brinco no passe a passe. Saiu, perdeu, tá bom? Então não sai, aguenta e guarda tudo no teu coração, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandiosas, amém? Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, queridas. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Como assim? Vamos de novo. Jesus está feliz com você? Mas é óbvio que está. Ele deu a vida dele por amor a você. Você tem alguma dúvida de que ele está feliz com você? Ele está feliz com você. Você está aqui. Glória a Deus por isso. Obrigado, a Bispa Ana, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado pela Karen também, pelos doces. É um prazer estar aqui, queridos. Estou tão feliz com Jesus. Eu falei ontem para a Bispa que ter passado um dia no aeroporto, eu tive um final de semana tão agradável, com tanta manifestação da presença de Deus, que eu passei aleluiada ontem no aeroporto. Então é uma honra para mim estar aqui. Eu me chamo Juliana Ferron. Eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul. E tem gaúcha aí, gente? Tem aí uma perdida lá, ó. Sempre tem uma metida, né? Glória a Deus, minha querida. E eu trabalho, vou me apresentar um pouco. Eu trabalho na área da família, na área da sexualidade tem alguns anos. Eu tenho um histórico na área da sexualidade. E tem uns 9 anos mais ou menos que eu trabalho com famílias, com pais em conflito com a sexualidade dos filhos. Mas antes deixa eu orar, né? Antes de começar certo, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Deus, obrigado pela tua casa, obrigado pelas tuas filhas, obrigado pelo seu amor derramado sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagres, Deus de respostas, Deus de restauração, Deus de cura, Deus do impossível. Obrigada, Senhor, porque cada uma de nós está aqui hoje, talvez por uma oração feita por alguém que nós nem sabemos. Mas todas nós estamos aqui hoje por um milagre, de uma oração de um justo. Eu estou aqui por uma oração da minha mãe, da minha irmã, que oraram 12 anos pela minha vida. E eu sou grata a Deus porque o Senhor é um Deus que ouve as orações. O Senhor recolhe as nossas orações, elas sobem como incenso diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu Santo Espírito está aqui essa noite. E eu peço que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, porque nós viemos aqui para ouvir o Senhor, glorificar ao Senhor e receber do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Selamos esse lugar, guarde esse lugar, Senhor. Levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo, e tudo aquilo que se opõe ao conhecimento da palavra de Deus, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, toda criticidade, todo pensamento, Pai, confuso, que seja anulado e cancelado agora no nome do Senhor Jesus. E nós declaramos o nosso espírito e a nossa alma livres e libertos para receber da Tua palavra, Senhor. E te peço, Espírito Santo de Deus, glorifique mais uma vez o nome do Senhor Jesus em nosso meio. No nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. E queridos, eu trabalho já tem alguns anos nessa área, na área de famílias, especificamente. O Senhor me conduziu há uns 8 anos mais ou menos, a trabalhar com grupos de pais, quando eu morava em Curitiba ainda, pais que tinham conflito com a sexualidade de seus filhos, e o Senhor me disse: chame os pais, faça uma reunião, porque eles estão sofrendo. E eu na época falei assim, bispa, para Deus, eu falei: mas Senhor, eu ainda tenho treta com os meus pais, como é que eu vou ajudar os outros pais? Eu preciso antes me consertar. Eu tenho 12 anos de conversão, e quando o Senhor Jesus me encontrou, eu estava com depressão, síndrome do pânico, era usuária de drogas, promovia eventos para o público LGBT, fui homossexual por 12 anos. Eu não era a mulher do poço não, porque a mulher do poço estava do lado do poço, eu estava dentro do poço. Então, quando o Senhor Jesus me encontrou, eu estava dentro do poço. Nem eu mais acreditava que tinha solução para mim.
Mas no período do meu aniversário eu orei a um Deus que eu talvez não acreditava tanto assim que existisse. E falei: Senhor, o mundo não conseguiu me responder e não conseguiu me satisfazer durante toda a minha vida. Então, o Senhor deve ter respostas. Eu vou ir naquela igreja que fica a 1 quadra da minha casa, 100 metros da minha casa. Eu vou me disponibilizar em ouvir algo que eu nem sei se existe, né? Vou acreditar naqueles crentes meio doido. Porque eles passam aqui na frente da minha casa com aquela cara de miserável, né? O pastor fala drento, problema, fala tudo errado, fala bicicleta. Mas eles têm paz e eu não tenho. E eu quero. E ali eu comecei, aí o Senhor me instigou, porque nem o fato de ir para uma igreja foi obra minha, foi do Senhor. E ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus, e as escamas dos meus olhos começaram a cair, depois de 12 anos vivendo uma vida morta. E ali o Senhor começou a trazer verdade sobre a minha identidade, sobre a minha história, sobre a minha vida. Eu comecei a trilhar um caminho novo com o Senhor. E há 9 anos o Senhor me chamou para começar a reunir os pais, para ajudá-los, né? E eu lembro que a primeira vez que eu chamei, mandei um WhatsApp, falei: tal dia nós faremos uma reunião para pais de homossexuais. E eu achei que não ia ninguém, e no dia tinha 75 pais. E eu falei: e agora para onde que eu vou, Senhor? Né? Porque qual é a didática para lidar com esse público? Porque eu não sei. Então os pais começaram a chorar e começaram a agradecer por um ambiente que eles nunca tinham encontrado. Um ambiente onde a dor unia todos. A dor é um lugar de encontro, eu entendi naquele dia. De pessoas que têm a mesma dor que você. Quando você se une a elas, você se sente pertencente e acolhido. E eles começaram a chorar e eu falei: era isso, Deus? Era um ambiente para chorar? E o Senhor falou: sim, porque eles estão se sentindo pertencentes, não mais abandonados na sua jornada. E desde então eu nunca mais parei. Tenho tentado, né, trilhar aí esse caminho para ajudá-los. E o que a pastora falou dos cursos é porque eu tenho cursos no meu Instagram, juliana.ferron. Eu tenho cursos lá para pais de LGBTs, pais que estão em conflito com a sexualidade dos seus filhos, cursos para líderes em sexualidade e tantos outros cursos lá que é difícil você encontrar com uma cosmovisão sexual bíblica, cristã. Então, eu deixo aqui o convite para você que é líder, profissional da área da saúde, pastores, né, liderança, pais, ou interessados na área desse tema tão desafiador para os nossos tempos, enquanto igreja. Talvez um dos maiores desafios que temos vivido hoje. Mas o Senhor tem respostas para tudo, queridos. Deus é um Deus de respostas. Eu creio nisso. 1 João 4, queridos. Você achou que eu não ia ler a Bíblia, né? Sou crente, viu? Tá tudo certo comigo. Já me consertei com os meus pais, já pedi perdão. Tá tudo certo. 1 João 4, uma passagem que você conhece. Vai dizer assim, 1 João 4, 18 e 19. Vai dizer assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós ouvimos essa passagem, é uma passagem conhecida, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Querida, desculpa. Não, mas tem uns varões valorosos aí, né? Servindo. Quem aqui está, queridos, em busca de uma resposta, uma resolução, uma cura, talvez, em alguma área da sua vida? Faz um sinalzinho para Deus. Glória a Deus, não estou sozinho. Eu quero dizer para você que essa resolução, essa solução, essa cura, talvez essa restauração, ela está disponível para você do outro lado do medo. Depois que você desconectar o seu coração ao medo, ela está disponível para você lá. E você vai ter que desconectar o seu coração das mentiras que você está acostumado a acreditar, e vai ter que se reconectar ao coração de Deus, de que Ele está trabalhando em seu favor, independente das circunstâncias, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque quanta confiança nós estamos tendo em Deus nessa área, que nós estamos buscando uma resposta,
buscando uma resolução, o quanto de confiança que nós temos em Deus nesta área depende de quanta verdade nós estamos acreditando. Porque se existe, queridos, alguma área da nossa vida que nós perdemos a esperança, essa área está sob o governo do medo, de algum engano. E a palavra de Deus diz que no amor não há medo. Deus opera dentro da promessa, dentro da palavra. Deus não opera na acusação, Deus não opera na culpa, Deus não opera no medo, Deus opera no amor. Ele trabalha dentro da sua promessa. Agora, se nós temos dificuldade em confiar no amor de Deus em alguma área das nossas vidas, que nós estamos nos sentindo desamparadas por Deus, em alguma área da nossa vida, essa área está sob o governo de um engano. Porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler, o medo produz, o medo é uma fábrica. O medo produz, diz a palavra de Deus. É uma fábrica do quê? De tormento. De medo, de pânico, de depressão, de acusação. Produção é o quê? É uma fábrica, queridos. O medo, ela antecede a depressão. Eu não estou dizendo que é só. Mas o excesso de medo antecede, a antessala da depressão. Porque nós entramos no estado de hipervigilância de medo. E a antessala do medo se chama controle. Quando nós perdemos o controle, nós temos medo, porque agora eu não sei mais para que lado vai, não está mais nas minhas mãos. E a antessala do controle é a ansiedade. Quando a gente começa a percorrer o caminho inverso, a gente começa a ter respostas. O Senhor quer estabelecer um tempo novo na sua vida. Quem aqui crê? Quando a irmã, eu não se lembro quem orou aqui, falou, o profético disse essa noite que é um tempo de romper. O Senhor testificou no meu coração essa palavra. Porque até então eu preparei uma palavra para essa noite, mas eu estava insegura, falei, Senhor, fala. E ela trouxe a palavra que eu precisava ouvir. O Senhor está estabelecendo um novo tempo, um tempo apostólico, que é um tempo de romper. Tempo apostólico é um tempo de romper fronteiras, é um tempo de expansão. Só que tempo de expansão significa que você vai tomar uma área que está sendo ocupada. Quando você vai largar as tendas, essa área que você quer romper, ela já está ocupada por quem? Pelo inimigo. Então quando você vai expandir, você vai entrar num ambiente de guerra. Porque as portas do inferno, elas têm que retroceder. E você vai empurrando, e você vai avançando. Só que aqui existe uma colisão frontal. Todos nós, quem aqui acha que está em tempo de viver algo novo em Deus? Quem aqui acha que já está em tempo de virar a página do que está vivendo? Que chega, que acabou, que você quer viver outra fase. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Qual o nível de pressão você acha que isso vai envolver? Ou você acha que Satanás vai ceder o terreno assim? Toma. Quanto de intimidação, de pressão você está disposta a enfrentar para que você possa alargar as suas tendas e desfrutar de um tempo novo? Quanto você está disposta? Porque um tempo novo vem desafios novos, vem pressão nova, vem intimidação nova, vem riscos novos. Por quê? Porque vem recompensas novas e maiores. Mas eu acredito, queridos, que algumas de nós, se nós soubéssemos o nível de pressão e de intimidação que nós iríamos enfrentar, junto com essa nova estação que todo mundo aqui quer, levantou a mão e disse que quer, se alguma de nós soubéssemos o que tem lá na frente, de pressão nos esperando, a gente ia dizer, não, deixa eu quieto aqui onde eu estou. Me deixa quieto aqui.
E a gente permanece porque a gente acha que ficar quieto, encolhido e paralisado é um lugar seguro. A gente acha que ficar intimidada é um lugar que a gente não corre riscos. Não, porque veja bem, se eu avançar, se eu romper, eu vou correr riscos. Não é esse pensamento? Então a gente fica quieta, a gente não se move, a gente não avança. E aí a gente coloca tudo no tempo de Deus. Não, eu estou esperando Deus falar. Faz quanto tempo? 25 anos. Não, eu estou esperando. Aí a gente coloca tudo no tempo Kairos de Deus, de Eclesiastes. A gente está esperando Deus falar para pedir perdão. A gente está esperando Deus falar para se posicionar. A gente está esperando Deus falar para se movimentar. A gente está... E aí a gente já entendeu que aquela pessoa, na verdade, ela não quer porque ela tem medo do que tem lá na frente, do outro lado do medo. Porque Satanás sabe o que tem para você do outro lado do medo. E é por isso que ele te põe medo. Ele sabe que tem promessas, ele sabe que tem bênçãos, realizações, sonhos, prosperidade. Então ele quer que você fique como? Encolhida. E não rompa o medo. E não avance. Só que se você já viu aqueles treinamentos de guerra, você sabe que aquele que fica parado num canto é o alvo mais fácil, é a presa mais fácil para o inimigo. Porque ele é um alvo parado. E aqueles que estão se movimentando no campo de batalha, não. Mas aquele que fica encolhido, quieto, achando que ninguém está vendo, é a presa mais fácil para o inimigo. Porque justamente está parado. Nós oramos por mudanças, clamamos por mudanças, mas junto com o novo de Deus, vem pressões novas. Mas Satanás quer que a gente permaneça no mesmo lugar. E às vezes você até já foi promovida, você já até mudou de estação. Você saiu como Esther, de uma casa onde era órfã, onde era abandonada, onde era escrava, e foi para um palácio. Foi para um cargo de rainha, mas levou junto uma identidade de escrava. Talvez você já foi promovida, já está ocupando uma posição de filha, de herdeira, mas levou com você uma identidade de órfã. E não consegue desfrutar do lugar que você está. Não adianta ter um cargo de rainha com uma identidade de escrava, queridos. Escravos não desfrutam de herança. Deus não compartilha heranças com escravos. Deus compartilha com filhos. Reis, ele não é o rei dos reis? Não compartilha com escravos e nem com crianças, que a palavra de Deus faz a semelhança. Por quê? Porque os dois são imaturos e precisam de tutores para administrar os seus bens. Quem é escravo, Juliana? Bom, eu fui a vida inteira, por exemplo, governada por uma planta. O que é alguém que fuma, se não um escravo governado por uma planta? O Senhor não compartilha reinos, planos, projetos com escravos, queridos. Ele compartilha com reis. Porque escravo não governa. Mas a intimidação de Satanás, queridos, ela vem justamente para você continuar internamente com uma identidade fragilizada. Uma identidade encolhida, intimidada. Mesmo que você seja promovida como a rainha Esther. Mas internamente ele quer que você continue se sentindo órfã, desamparada, porque ele sabe que essa identidade fragilizada não dá conta de sustentar e suportar heranças que tem do outro lado do medo. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Essa identidade que você carrega hoje dentro de você, essa mulher que você é hoje, ela sustenta tudo aquilo que você tem pedido em oração de bênção? Você suporta receber tudo que você tem pedido com essa identidade? Ou se Deus te entregar isso hoje, você não dá conta e vai precisar de tutores para administrar para você? O livro de Esther, no capítulo 4, queridos, fala que Esther era uma menina órfã, vivia numa condição de escravidão, participou de um concurso e ganhou e começou a viver como rainha. Começou a viver num cargo, numa condição, numa posição de rainha. Venceu, ela rompeu, né? Palavra da noite, romper.
rompeu as primeiras batalhas, os primeiros traumas da sua vida. Uma menina sem pais, foi criada pelo tio, órfã, venceu os tempos difíceis da sua infância. Esther pertencia ao povo hebreu. O que quer dizer hebreu? Povo hebreu. É o povo que rompe. É o povo que cruza o rio. O povo que atravessa as dificuldades. O povo que não fica à margem do problema, mas atravessa os problemas, que rompe, que cruza o outro lado do rio. É isso que quer dizer povo hebreu. E o Senhor levantou Esther para viver numa posição e numa condição para romper. Viver uma nova estação em Deus também significa enfrentar desafios novos. Desafios que nós não escolhemos, que nós não procuramos, mas que vieram sobre nós, que estão à nossa frente. E o que é uma mulher que governa? É uma mulher que não se esquiva de responsabilidades, mas que enfrenta, que busca a resolução. Governar a sua própria vida é justamente começar a atravessar esses problemas, que não fui eu que causei muitas vezes, e não escolhi sobre minha vida, mas que não tem essa opção de ficar encolhida num canto. Porque quem quer você intimidada ali não é Deus. Por isso que eu perguntei, essa identidade que você tem agora, suporta as bênçãos que o Senhor quer te dar agora? Ou que talvez que você está pedindo há anos? Mardoqueu então conta para Esther o plano de Amã. Você conhece a história? O plano dele de destruir o povo hebreu, o povo judeu. E pede para que ela se posicione, interceda pelo povo. Ora, agora você está num cargo, você está numa posição, interceda pelo povo, fale com seu marido. Você é rainha, você está numa posição de influência, só que agora você precisa exercer, não adianta estar numa posição de influência. Você precisa exercer o lugar que você vive, o lugar de governo. Então Mardoqueu mandou para que falassem a Esther, Esther 4:13. Não imagine você no teu íntimo, que porque agora que você está tranquilona aí no palácio, né? Que agora que você já venceu um monte de coisa na sua vida, que você já rompeu, já venceu, e agora você está na rede aí vivendo de rainha, não pense que você escaparás. Só você dentre todos os judeus. Porque se de todos você se calar agora, nisso que nós precisamos romper, Deus mandará alívio de outro lugar. Livramento da parte do Senhor virá para os judeus. Mas quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou onde você está. Deus quer que você se envolva, porque nós queremos milagres, mas não queremos nos envolver. Nós queremos milagre na nossa família, mas nós não queremos nos envolver com a restauração dos nossos filhos. Não é? Nós queremos milagre, mas nós não queremos o trabalho de nos envolvermos com a restauração das pessoas. Ele manda dizer para ela que, olha minha querida, chegou a hora de você abandonar essa identidade ferida, de menina que acha que não dá conta de nada, de menina que acha que não é ouvida, de vitimizada. Por quê? Porque você foi realmente. Sua história não é legal. A história dela não era boa. Mas chegou a hora de você abandonar essa identidade vitimada e exercer o governo, viver as coisas concernentes à posição que você ocupa. Você já está numa posição de governo. E quem está na posição de governo começa colocando ordem nas coisas. Começa se responsabilizando pelos problemas e não fugindo deles. Quem não se envolve com nada, queridos, geralmente são as vítimas. As vítimas acham que nunca tem nada para oferecer. Que nunca tem nada por fazer para ninguém, nunca tem nada a dar para ninguém, não é assim? Mas são os que mais criticam, não é verdade? São os mais palpiteiros, só abrindo parênteses e já fechando. Porque geralmente quem critica é aquele que menos faz, menos ama, menos se movimenta. E quem governa se envolve, sempre tem algo para oferecer. Sempre sabe que tem algo para oferecer. E Mardoqueu estava dizendo, não pense que você vai desfrutar os benefícios da próxima estação se esquivando de ajudar a romper esse desafio. Porque se você não se posicionar para essa travessia, Deus vai mandar livramento.
Mas Deus quer mudar a sua identidade espiritual. Deus quer levar você a um patamar novo, a uma identidade espiritual nova, para que você possa ter uma identidade estruturada, para que você possa suportar tudo aquilo de bênçãos que o Senhor quer te dar. Mas sem dúvida coisas passaram pela cabeça dela. Por que agora eu preciso fazer alguma coisa, agora que eu estou de boa aqui? Por que eu preciso me arriscar agora? Se eu estou numa posição tranquila, confortável, para que eu preciso me envolver, correr risco, ir lá dar minha cara, ajudar, me mexer, para quê? Né? Geração que terceiriza problemas. Nós temos visto isso, queridos. Com muito amor eu falo isso. Nós temos visto uma geração de pais que abandonam afetivamente os seus filhos para a tela. É o maior abandono afetivo hoje. É dos pais que abandonam os filhos para a tela, para que eles descubram através de dispositivos de investigação quem eles são através de um celular. Só que a identidade deles não será descoberta nos iPhones, porque identidade é construída. Ela não é encontrada em comunidades online. Mas eles estão buscando quem eles são através de dispositivos. E aqui ela estava sendo convidada para correr riscos. Riscos maiores que ela tinha corrido até então. Mas também ela estava sendo convidada a desfrutar de recompensas maiores do que ela já tinha desfrutado. Porque quanto maiores são os riscos, maiores são as recompensas. Davi perguntou 3 vezes o que ele iria ganhar para lutar contra Davi. Inclusive perguntou para Davi: o que eu ganho se eu te matar? A gente precisa saber, queridos, qual é a recompensa das batalhas que nós estamos entrando ou que já estamos. Qual é a recompensa? Se isso não te motivar, o que você vai ganhar vencendo essa luta, essa batalha? Vale a pena? Davi perguntou 3 vezes, entendeu que valia a pena, e se colocou na frente de batalha. Porque Deus está nos chamando a um tempo de romper com discursos, queridos, vitimados. Discursos de eu não consigo, discursos que eu não dou conta, discursos de experiências que nós vivemos há 20 anos atrás. Tem pessoas que me mandam mensagem no Instagram falando: Juliana, por que você acha que o meu marido me abandonou há 30 anos atrás? Queridos, a palavra de Deus diz que nós vivemos de glória em glória, uma glória cada vez maior. Mas para que nós possamos viver uma glória maior do que algo que nós já vivemos, nós precisamos abandonar, abrir mão, largar aquilo que não faz parte mais da nossa vida, que não cabe mais naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Mas nós continuamos com discursos derrotistas, que talvez nós viemos replicando dos nossos familiares. Mas sempre que o Senhor está fazendo algo novo, Ele nos chama para um posicionamento e para um banquete. Porque reis chamam reis para banquetes. Reis vencem guerras fazendo alianças, fazendo banquetes. Lembra da parábola do grande banquete em Lucas 14? Você lembra? Que o Senhor convidou aqueles que de antemão já estavam convidados para uma festa, para um banquete. Então o Senhor mandou que o servo fosse chamar aqueles que já estavam de antemão convidados: venham porque eu estou comissionando vocês. E aí o servo volta e fala para o seu senhor: olha, eles têm outras prioridades, um casou, outro comprou uma terra, eles não querem vir. E o Senhor falou: ok, vai, chame outro, porque eu não vou desfazer o propósito, eu vou refazer a lista, mas eu não desfaço a festa. O banquete vai acontecer, mas com outros convidados, com aqueles que querem romper, com aqueles que querem se posicionar, com aqueles que querem vir. E aí o servo foi e o Senhor falou: só que agora não vá chamar esses engravatados, aí esses com cara de piedade. Não, agora você vai nos becos e chame aqueles que talvez nunca seriam convidados para uma festa. E aí o seu servo foi, voltou e disse ao seu senhor: eu fui, mas ainda há lugar na sua mesa. E aí o Senhor se irou e falou assim: agora você vai nos valados, nas casas de prostituição. Agora você vai nas bocas de fumo. Agora você vai nas casas de programa. Agora você vai na escória da sociedade. Só que não convide-os para vir para a minha festa. Agora obrigue-os a entrar. Você nunca leu isso na Bíblia, não?
obrigue-os a entrar na minha casa para que ela fique cheia. Meu Deus, quando eu li essa palavra eu falei, Senhor, por que, queridos? Obrigue-os a entrar. Por que essa imposição de Deus do anfitrião? Obrigue-os traga-os de qualquer maneira. Porque se você for nos becos, nos valados, e você for chegar a alguém como eu há 12 anos atrás, prostituição, drogas, casas de programa, bocas de fumo, e me convidar para se sentar com um rei, eu nunca me acharia digna de estar na presença de Deus. Nunca me acharia merecedora de estar na presença do Senhor. E Ele então fala, obrigue-os a entrar, porque eles se veem indignos de estar na minha presença. Quantas de nós aqui estamos na presença do Rei e não nos sentimos merecedora de nos achegarmos e desfrutarmos do banquete do Senhor? Por falta de merecimento. Quem sou eu? Quem sou eu para ter um ministério? Quem sou eu para ter uma família? Quem sou eu para romper? Quem sou eu para avançar? A falta de merecimento é um acusador, e o acusador está dentro de você, dizendo, quem é você? Você acha que isso não passou pela cabeça de Esther? Olha para a sua vida, olha para o seu passado. Olha o que você viveu até agora, quem você acha que é? Queridos, eu trabalho com pais de homossexuais e uma das primeiras coisas que eles têm que abandonar é justamente a idealização que eles tinham talvez de uma família, de uma mãe. Uma mãe idealizada perfeita, com uma família perfeita, com um filho perfeito. E ela vai ter que abandonar esse lugar, se desidealizar. Porque todos nós temos uma fantasia de ser uma empresária perfeita, uma mulher perfeita, uma mãe perfeita, uma filha perfeita. E quando nós temos um filho que está apresentando uma dificuldade, uma crise de identidade, seja lá o que for, parece que aquele filho denuncia que eu não sou uma boa mãe. Então, se eu admitir que ele está passando por um problema, na verdade eu estou admitindo que eu não funcionei. Então esses pais, eles entram no modo negação. Finge que a situação não existe e toca a vida. Por quê? Porque aí eu vou ter que sair desse lugar que eu me idealizei como mulher, como mãe. Eu vou ter que viver com o quê? Com a realidade. E a realidade, ela é dura muitas vezes. A realidade de que talvez hoje seu filho não está vivendo de maneira que você desejava. A realidade que você tem que sair desse lugar e aceitar o que está acontecendo para conseguir dar conta de resolver os problemas. Porque colocando as coisas debaixo do tapete, queridos, não funciona. Mas nós nos sentimos não merecedoras. Não merecedoras. E aí por isso que o Senhor diz, traga-os de qualquer maneira. E talvez eu vou dizer para você que o meu ministério talvez surgiu de um plano de contingência do Senhor, porque aqueles que deveriam ter vindo não vieram. Eles não querem ser cancelados. Eles não quiseram vir, tinham coisas mais importantes para fazer. E aí o Senhor diz, traga de qualquer maneira. Vai lá, junta de dentro do poço e traga, restaure. E aí o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Escolhe as coisas desprezíveis para confundir e aniquilar aqueles que acham que são alguma coisa. Porque eu sou uma pessoa que passei 12 anos na homossexualidade. Não tenho filhos. Eu estou na fila de adoção. 3 anos. Ainda não tenho marido. Mas vai chegar o varão. Obrigado pelo seu amém. Ouviu aí? Ó. Olha se Deus não é divertido. Olha se Deus não faz das coisas loucas para confundir as sábias do mundo. Não tenho essa família em casa estruturada para cuidar, né? Mas já ajudei mais de 997 famílias em 9 anos. Para a honra e glória do Senhor. E aí,
Você fica achando que você não pode fazer as coisas. Quem disse que você não pode? Qual é, queridas, o espírito de intimidação que fala para você, fica dentro dessa caverna? Quem é você? Quem é o espírito que prega dia e noite medo, acusação, fracasso no seu ouvido, que profetiza? E aí o Senhor do alto fala para o povo dele de Israel: vocês estão ouvindo uma falsa profeta. 3 anos de esterilidade seca para vocês, para ver se vocês aprendem a ouvir o verdadeiro profeta de Deus. Quem é a falsa profetisa que prega dia e noite acusação, medo sobre a sua vida, e você crê e ainda concorda? Jezabel, não é? O espírito de medo, que a primeira coisa que ela faz é colocar Elias dentro de uma caverna, para se certificar de que ele está isolado, sem comunhão. A primeira coisa que Satanás faz para tentar nos derrotar, queridos, é nos afastar da comunhão. Só que a gente não entra da noite para o dia, no medo, na insignificância, na intimidação, não, queridos. É 1% ao dia. Você vai recuando 1% ao dia da sua coragem, do seu respeito pelo seu marido. 1% ao dia você vai recuando da sua intimidade com Deus. 1% ao dia você vai recuando da sua coragem, dos seus sonhos, você vai abrindo mão. 1% ao dia você vai entregando. O seu coração está indo embora, ninguém está vendo. Você não sai dos lugares, mas o seu coração daqui a pouco está 100% dentro de uma caverna de incredulidade. E esse merecimento de que sim, eu sou filha, eu sou herdeira, ele está dentro de você. Porque é um autoconceito, é uma autoimagem, queridos. Qual é o conceito que você tem de você? Você não vai conseguir ser maior do que o conceito que você tem de você. Se o conceito que você tem de você é de alguém falido e fracassado, você não vai conseguir ser maior que isso. Por isso que eu falei no início que você vai ter que desconectar o seu coração de mentiras que você está acostumado a acreditar. Acreditar e concordar. Porque nós construímos imagens de histórias, experiências que nós vivemos. E viemos repetindo o discurso. A gente tenta convencer até Deus que nós não merecemos tudo aquilo que Ele tem para nós. Até Deus a gente tenta convencer. E o Senhor nos pergunta: quando que você vai parar com esses discursos de fracasso que não pertencem a você, para viver aquilo que eu, Deus, já te liberei para viver, para florescer, para crescer, para prosperar, lugares que eu já te coloquei, mas você não desfruta porque você trouxe junto uma identidade fragilizada, vitimada, que não dá conta de aguentar aquilo que o Senhor tem para te dar. Ninguém vai desfrutar de um lugar, queridos, se não se acha merecedor dele. Você precisa se achar merecedora, porque você é merecedora. Em Cristo, nós somos coerdeiras com Cristo. Coerdeiras com Cristo. A coisa mais sábia que você pode fazer por você quando as coisas não estão indo bem é ficar do seu lado. Do seu lado. Porque um acusador já existe. O problema é que nós nos juntamos ao acusador. E aí é 2 contra 1. 2 contra ninguém. É Satanás nos acusando, culpando, criticando, comparando, acusando, torturando. O medo produz, não é a fábrica de tudo isso aqui. E aí nós nos unimos ao nosso algoz, nos certificando de que é tudo verdade. Tenho contra ti que tolera e concorda. Uma falsa profeta que vem acusar você. Só que Deus trabalha na promessa, e a promessa é o amor, a promessa não é a acusação. O diabo só pode vencer você com a sua ajuda. Não deixe o diabo vencer, ainda mais com a sua ajuda.
Porque esse lugar de governo é para quem se ama, queridos. Para quem se ama. Para quem tem a coragem de Davi, de falar como ele falou no Salmo 139. Quando você chegar em casa, você lê. Talvez você chame ele de soberbo. Mas olha o que ele falou a respeito dele. Eu quero ver se você tem coragem de falar isso sobre você. 139:14. Só escute o que Davi falou acerca dele. Eu te louvo, Deus, porque tu me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu tenho certeza disso. O Senhor me fez de modo admirável. Obrigado por isso, meu Deus, porque eu sou uma pessoa admirável e maravilhosa, e eu tenho plena certeza de que o Senhor acertou comigo. Se eu começo aqui com essa oração, você me acha humilde? Mas era a oração de Davi. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me fez de modo admirável e as tuas obras são perfeitas. Você nutre essa verdade a seu respeito? O que faz você não nutrir essa verdade por você? Falta de merecimento? Quem sou eu para chegar no banquete do Senhor? Talvez as coisas que você viveu, as coisas que você passou. Porque não é fácil, né? Olhar para dentro e ver uma casa aqui toda bagunçada, né? Com coisas para arrumar, com pendências para resolver, com pessoas para pedir perdão, com coisas para arrumar. Não é fácil amar, né? Essa bagunça toda aqui, né? Então a gente está esperando o tempo certo. O tempo de Deus eu vou me amar. No tempo que eu tiver com as plásticas em dia, com os boletos em dia, com a balança em dia. O que mais? Quando eu for uma mulher de sucesso, então aí eu vou me amar. Queridos, isso aí é Jesus que você está falando. É fácil amar alguém perfeito. O desafio é você amar essa tralha que está aí hoje, talvez. Com as tranqueiras para resolver. Esse é o desafio. Consegue amar hoje? No meio do caminho, no meio do processo, você ainda não está onde deveria chegar. Mas você está caminhando? Consegue? Porque o acusador você já tem, dizendo quem é você para se sentir alguém, para se amar. Porque a gente acha que é humilde a gente dizer que a gente é insignificante. A gente acha que é humilde, né? Porque lá em João 13 está dizendo que eu cresça, para que eu diminua e ele cresça. Só que quando a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus não está dizendo para você se achar um fracasso. Porque ninguém glorifica a Deus se achando um fracasso, um nada e um ninguém. Você glorifica a Deus fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, não se esconde uma cidade debaixo de uma cama, uma candeia debaixo de uma cama. Mas uma luz existe para ser colocada num velador, num lugar alto, para que ilumine tudo, para que as tuas obras sejam vistas, para que Deus seja glorificado, através das tuas obras. Como que o mundo vai ver as nossas obras, se a gente se acha insignificante? Você não glorifica a Deus se achando um fracasso. Você glorifica a Deus sendo luz e fazendo aquilo que Ele te ungiu para fazer. Ah, mas o mundo vai me achar soberbo. O mundo que lute. O mundo que lute. Ah, mas as pessoas ao meu redor vão me achar soberbo. As pessoas que lutem. Porque quem não faz nada, quem não tem fé, quem não se movimenta, quem acha que não tem propósito, odeia quem acredita. E aí você começa a se movimentar. E as coisas começam a acontecer na sua vida porque você decidiu acreditar. Você decidiu se posicionar. Você mandou um recado para Mardoqueu, como Esther falou. Diga para ele que se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou ficar parada vendo tudo acontecer, não. Aí ela fala, né? Manda o recado. Jejum em 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas faremos o mesmo. 3 dias e 3 noites. É um número profético, né? Crucificação, morte e ressurreição. Crucificação do carpinteiro, morte e ressurreição de Cristo Jesus, o Messias. Crucificação de Radassa, morte e ressurreição de Esther. Ninguém passa pelos processos que Deus tem sem ter uma mudança de identidade, queridos. Mas precisa se submeter. Precisa estar disposto a obedecer. Sem entender. Obedecer sem entendimento.
Mas a gente não dá conta, porque a gente precisa ter o controle de tudo, não é mesmo? E largar o controle é uma das provas que nós cremos em Deus. Talvez se você soubesse o que o Senhor está tentando fazer agora na sua vida, ou através da sua vida. Só que Ele está indo devagar. Porque talvez você fica com esse discurso de acanhamento faz 20 anos. Quem sou eu? Eu não posso, eu não dou conta. Veja a minha vida, veja o meu fracasso. Veja o que eu já fiz. Culpa de talvez algo ter dado errado. E ainda carrega. Só que se o Senhor Jesus voltar hoje, queridos, Ele não vai te encontrar no seu trauma, talvez no seu abuso, talvez na traição. O Senhor Jesus, Ele vai te encontrar nele, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, onde há o perdão dos pecados. Cristo Jesus, é nesse lugar que nós somos encontradas. Nós não estamos mais lá, nós estamos em Cristo. Mas nós vivemos a nossa identidade em Cristo? Ou nós queremos morrer abraçado a uma história que não deu certo? Tem pessoas que nós olhamos e a gente vê o discurso e fala: vai ter que abrir mão desse ídolo. Só que algumas de nós, queridos, gostam de serem vistas com uma identidade fragilizada. Algumas de nós gostam de ser vistas com piedade. Só que Esther não queria chegar na presença do rei como órfã, escrava. Ela queria chegar com vestes novas, vestes de governo, de rainha. E não que o rei tivesse misericórdia, pena, piedade dela, de toda a história, mas nós gostamos de ser vistas com pena. E muitas querem morrer abraçada nessa identidade, de ser vista com um olhar de piedade. Veja a minha história, até quase uma justificativa para fazer coisas erradas. Mas Esther não quis. Ela quis se liberar da vergonha, da culpa, da falta de merecimento, da própria história, para avançar e viver aquilo que o Senhor tinha para ela. Porque quem não abraça, queridos, essa identidade, não entende, não descobre o seu potencial. Quem não descobre o seu potencial, não sabe o valor que tem, queridos. E quem não sabe o valor que tem, não anda, não prospera, não avança. Porque avançar é justamente ter a certeza de que não há condenação sobre minha vida. É ter a convicção de andar com uma identidade que não aceita acusações. É suportar uma identidade sem acusações. Mas para isso é preciso a apropriação desse lugar que Deus nos deu. Tudo bem até aí, queridos? Eu tenho mais uns minutinhos. Você tá aí? Tá acordado? Tá... Eu sei que muitas de nós têm resistência a algumas verdades que aconteceram sobre as nossas vidas. Porque quando a verdade chega, a gente tem que mudar. Então a gente vive no modo negação. Modo negação é o modo infantilizado de viver. Eu continuo vivendo no modo idealizado. Família idealizada, filhos idealizados, é o modo infantilizado. E governar é conversa para gente madura, gente adulta. Que entende que tem problema e precisa ser resolvido. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos tentando entrar na negação dos problemas. Não, aqui em casa a gente não conversa sobre temas polêmicos. O homem, ele entra muito mais na negação do que a mulher. 90% dos alunos do meu curso são mães. Porque o pai entra na negação, é uma ferida narcísica ter um filho com problema. É como se eu não funcionei como pai. Porque a primeira coisa que Satanás fala no ouvido do pai quando tem um filho com problema é: viu, se você fosse um bom pai, seu filho não estava assim. E aí a gente concorda, aceita e entra num lugar de culpa, num cativeiro de depressão e de culpa. Interessante, né? Porque quando o filho apresenta um problema, você não desconfia do seu filho, você desconfia de você. Não é verdade? E aí Satanás vem com um convite para você entrar nesse cativeiro. Quem é você para continuar como autoridade sobre a vida do seu filho? Porque se você fosse uma boa mãe, ele não estava vivendo isso.
Então agora você sai de autoridade da vida dele e deixa ele tocar a vida dele com 13 anos sozinho. E aí os pais se jogam de um lado e os filhos do outro. Tudo que Satanás quer. Por quê? Porque nós não entendemos o nosso lugar de autoridade. Interessante que Deus, quando teve a queda de Adão e Eva, 2 filhos que foram amados por Deus, disciplinados por Deus, discipulados por Deus, treinados por Deus, e os 2 deram ruim. E Deus não olhou para ele e falou: onde eu falhei na minha paternidade? Vou ficar aqui chorando e me culpando, entrar num cativeiro de culpa porque os meus filhos deram errado. Foi isso que Deus fez? O Deus é o modelo, queridos. Tratar os filhos como filhos e pecado como pecado. Mas nós vivemos numa época que nós não podemos apresentar filhos imperfeitos para a sociedade, porque a gente gosta de seguir gente fake na internet. É aquela mulher, vou falar, posso falar, pastor? É aquela miserável que acorda 5 horas da manhã, põe um roupão branco, um roupão branco na cabeça, enrola no cabelo, pega uma xícara de cristal, começa a tomar chá de alecrim, 5 horas da manhã, passeando, já filmando lá na live. Lá atrás a casa dela está um brinco, está a coisa mais linda. Chega meio-dia, os filhos já estão na escola, a casa está impecável, a cozinha não está bagunçada, o almoço está pronto, o marido está feliz. E aí chega meia-noite, ela está fazendo live, passou no salão de beleza antes, fez uma escova, maquiou, aquela maquiagem que não sai com lágrima. E aí a filha dela filmando ela, chorando, orando. E você 11 horas não levantou ainda porque o Rivotril te derrubou. Né? O Zolpidem de ontem te derrubou até as 10. Só que a gente quer ser aquela mulher, e daí eu não dou conta de ser ela, e daí eu entro na frustração, né? Porque eu não estou no peso certo, eu não alcanço aquela mulher. Aquela mulher é fake, querido. Aquela mulher não existe. Pare de seguir aquela mulher. A gente está vivendo uma época que a gente está tentando se encaixar numa vida fake. Todo mundo está lendo um curso novo, fazendo um projeto novo, fazendo uma faculdade nova, e eu aqui não consigo acelerar porque estou no vermelho, estou tomando 2 faixa preta, mas continua lá, entra numa próxima faculdade, aumenta a lista de livros para ler. Ei, queridos, tem algumas de nós aqui que não estão na época de acelerar. Não tente se encaixar às custas da sua saúde, às custas da mentira. Você não é todo mundo, a sua mãe já te falava quando você tinha 5 anos. Talvez você está no tempo de desacelerar. E não de continuar tratando esse corpo aí, como Uber, que te leva de um lado para o outro e ele está gritando aí. Por saúde, por autocuidado. O autocuidado é a maior arma que nós temos hoje contra o diabo, queridos. Autocuidado mental e físico. Porque a nossa rotina ela está estressante. Mas nós estamos tentando nos encaixar às custas da mentira. Não faça isso com você. Porque nós temos dificuldade de encarar a verdade. Nós temos dificuldade de encarar a realidade. E muitas vão morrer abraçadas nessa história vitimada, porque tem medo de encarar a sua história. Porque não foi boa. Porque talvez a gente não é uma tão boa gestora quanto a gente achou. Talvez a gente errou no meio do caminho. Talvez tem coisas que nós precisamos consertar. Mas a essência da vítima é justamente não se desidealizar e abraçar a identidade que Deus tem para ela. Ela não consegue abrir mão dessa história ruim, das coisas que aconteceram, e abrir mão daquilo que tem hoje. Não tem como você mudar de estação, queridas, levando junto com você uma identidade que não existe, uma identidade idealizada, porque Deus quer abençoar pessoas reais, e não pessoas que fingem que não tem problema. Porque para você dar conta de aguentar tudo que Deus tem para te dar, você vai precisar atravessar essa barreira de medo, de intimidação, de fake, de uma mulher que foi talvez traída, ferida, abandonada, uma mulher que talvez faliu. Isso foi, queridos, não cabe mais na sua vida hoje.
Abrace essa mulher com compaixão, mas ela não cabe mais naquilo que o Senhor tem para você. Você não está mais nela. Você está em Cristo. Esther sabia que uma identidade órfã não sustentaria ela no novo patamar de governo que o Senhor tinha para ela. Ela se coloca então na presença do rei. A palavra de Deus diz: sucedeu, pois, no terceiro dia que Esther vestiu as vestes reais. Ela abandonou uma identidade que não cabia mais para o tempo novo que o Senhor tinha para ela. Não cabe mais esse discurso na sua vida. Não cabe mais essas histórias que você tem repetido, que a sua mãe repetiu, que a sua avó repetiu. Você não é sua mãe. Você não é sua avó. Você é única. Você tem propósitos diferentes, chamados diferentes, especiais que Deus tem para você. Diz que ela se vestiu com vestes reais, se pôs no pátio, no interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei, onde ele estava sentado no trono real. Ela abre mão então de uma identidade ferida, porque não levaria ela adiante. E chega na presença do rei com outras vestes, dizendo: eu não quero ser vista com misericórdia, com piedade, não, eu quero ser vista com governo. Não com misericórdia, não tenha pena de mim, eu quero ser vista como rei e sacerdote. Como diz em Apocalipse 1:6, o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. E esse mandato cultural é para todos nós, homens e mulheres, rainhas. E o rei olha para ela e diz: o que tens? O que quer, rainha? Rainha Esther, diz o que você quer, porque até metade do meu reino eu te darei. Reis presenteiam reis, reis não presenteiam escravos. Até metade do meu reino eu te darei. O Senhor Jesus é rei. Quando ele nasceu, ele foi presenteado pelos reis magos, porque reis presenteiam reis. Ele reconhece a identidade nova que está sobre ela e diz: até metade do meu reino eu te darei. Porque o Senhor se agrada de quando nós entramos nesse lugar de governo, de autoridade, de merecimento, de filha, de herdeira, para que a gente possa suportar aquilo que o Senhor quer nos dar. Nós precisamos nos apropriar desse lugar. Porque enquanto nós não entramos, nós vamos viver dependendo do favor dos outros. Quem não governa quer viver de piedade e de favor, queridos. Mas a palavra diz que ela achou graça diante dos olhos do rei. Ela não fala como quem suplica favor, como quem suplica misericórdia. Ela fala como autoridade. Ninguém pode amar a sua história, queridos, mesmo que ela não seja tão boa. Ninguém pode amar a sua história além de você, ou mais do que você. Ame a sua história. Tenha compaixão, talvez, do que você viveu até agora. Talvez o seu caminho seja mais leve daqui adiante. Ninguém pode contar a sua história além de você, mas que história você tem contado sobre você? Existem muitos propósitos aqui ofuscados, escondidos, oprimidos por discursos ruins, por medo de avançar, medo de romper, medo de caminhar. O pessoal do louvor está aí? Você já está aí desde o início, né? No caso eram os outros, né? Vocês já estavam ali, né? Pode entrar, fica à vontade, está em casa. O que existe para você, queridos, do outro lado do medo? Medo de romper, medo de avançar, medo de fazer, medo de se posicionar. O Senhor tem para você uma identidade sarada, restaurada, corajosa. A palavra de Deus diz que Ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de amor, de equilíbrio, não de medo. E Ele trabalha na promessa. Espírito de coragem. Vamos ficar em pé? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que eu anotei hoje à tarde para você.
Se o inimigo está tão empenhado em te atacar, em te perseguir, na saúde, na família, se ele está tão empenhado em te amedrontar, talvez ele saiba coisas que você nem sabe a seu respeito. Coisas que Deus já liberou para você, nas regiões celestiais. E que ele sabe que se você atropelar o medo, você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Talvez ele esteja vendo coisas que você não está vendo a seu respeito. Mas ele quer te manter aprisionado. Porque ele sabe o que existe do outro lado do medo para você. E ele quer te manter na insegurança. Por que Satanás está tão empenhado? Porque ele sabe o que já foi liberado para você nas regiões celestiais. E que se você acreditar, mesmo sem ver, se você crer que o Senhor está trabalhando em seu favor, se você crer que os planos de Deus para você são planos de te fazerem bem, são planos de paz e de um futuro bom, ele sabe que você vai atropelar ele. Porque quem tem que ter medo de você é o diabo, minhas queridas. Se você soubesse a gigante que você é, quem tem medo de você é ele. Medo que você descubra quem você é e atropele ele. O que faz de você ser um alvo? O que Deus colocou dentro de você? O propósito, a promessa, as bênçãos que fez de você um alvo. E que se você regar essa sementinha de fé que tem dentro de você, ela vai frutificar, um dia ela vai florescer, porque você vai continuar avançando na força que você tem, até que um dia ela floresça. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: sai daqui, venha para cá, e nada será impossível para vocês. Certa vez, estudando sobre esse grão de mostarda, eu entendi o que o Senhor Jesus estava dizendo. O grão de mostarda é a menor das hortaliças, mas ela é a mais resistente, ela é a mais persistente, a ponto de que se você colocar ela debaixo de uma montanha, sem água, sem luz, sem nutriente, sem ajuda, sem apoio, na escuridão, ela não morre, porque ela se movimenta em meio às dificuldades, ela se movimenta debaixo da montanha, ela se movimenta debaixo dos problemas, porque ela sabe que em algum momento ela vai achar ar, ela vai achar nutriente, ela vai achar água e ela vai nascer, ela vai brotar e vai se tornar uma das maiores hortaliças, forte, resistente, porque ela não desiste, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. E o Senhor Jesus Cristo nos disse: se você tiver essa fé, não pare em meio às dificuldades, não pare, se movimente. Não, mas eu não sei o que está acontecendo, vai do mesmo jeito. Não, mas eu não estou vendo, mas o Senhor Jesus Cristo pega na sua mão e fala: eu estou com você. Você não precisa entender tudo, o tempo todo, eu não vou estar te dando explicação a todo momento, mas vai, porque eu estarei contigo. E no momento do louvor o Senhor me deu uma palavra, que está em 2 Crônicas 20, que tem pessoas aqui que estão passando lutas na sua saúde, porque foi a palavra que o Senhor me deu há 6 meses atrás, depois de 9 anos pedindo a restauração de algo na minha saúde. E o Senhor me deu de madrugada, e o Senhor me deu essa palavra, porque tem pessoas aqui lutando com isso, achando que acabou, achando que não dá mais, achando que não vai. E o Senhor me trouxe essa palavra, e Ele disse: essa peleja, essa luta não é sua, é minha, diz o Senhor. Ele disse ao rei Josafá, que levantou um profeta, porque ele estava no meio de uma guerra, e o profeta se levantou e olhou para o rei Josafá e disse: ei, esta luta não é sua, apenas vá e veja o que eu vou fazer. Esta peleja é minha, disse o Senhor. Vamos orar, queridos, por essa palavra. Algo muito significativo para você. Tem pessoas que estão a uma oração de viver um milagre. O Senhor disse: não é momento de parar. O único que pode dar um ponto final na sua vida e na sua história sou eu, e eu não mandei parar, e eu não dei um ponto final. Continue na força que você tem, diz o Senhor.
Mas olha o que eu fiz, olha a minha história, olha quem eu sou, Juliana. Se o teu coração te acusa, maior é Deus, diz a palavra. Se a tua mente te acusa, ela peca. Porque o Senhor trabalha em amor. O Senhor não trabalha em medo. O Senhor não trabalha em acusação. Pai, nós oramos agora no nome do Senhor Jesus. E nós colocamos diante do Senhor todo espírito de medo. Todo espírito de medo. Querido, se você tem passado por isso, coloque a mão no seu coração. Todo espírito, Senhor, de medo, todo espírito de intimidação, nós queremos dar uma ordem agora. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós desautorizamos Jezabel e as trevas agora. Pega todo o seu lixo, pega todo o seu veneno, pega toda a confusão na mente, toda mentira, todo engano do inferno, todo ovo de serpente que você tem plantado na mente, no coração, no corpo, e vá agora para o abismo que o Senhor Jesus Cristo te mandar, e saia no nome do Senhor Jesus. Saia no nome do Senhor Jesus. Toda depressão, todo espírito de intimidação, nós te damos uma ordem agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus, que saia no nome do Senhor Jesus. Nós vamos avançar, nós vamos romper. Pai, nós declaramos agora uma nova estação, Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor por acreditarmos na falsa profeta que prega medo, fracasso, intimidação. Nós pedimos perdão ao Senhor por termos acreditado nela. Pedimos perdão. E nós queremos agora, diante dos homens, diante dos anjos e diante dos demônios, declarar que nós temos um único Senhor e Salvador, e Ele está trabalhando em nosso favor, e nós viveremos os planos que o Senhor tem traçado para as nossas vidas. Não, nós não vamos abrir mão, Satanás. Quem vai ter que sair é você. Quem vai ter que bater em retirada é você. Porque nós não vamos recuar dos nossos sonhos. Não, nós não vamos recuar dos nossos planos. E hoje aqui nós estamos selando uma aliança com o Senhor, dizendo: nós cremos na tua bondade, nós cremos no teu amor, nós cremos na tua promessa, nós cremos na aliança que o Senhor tem conosco, nós cremos no teu Filho, Cristo Jesus. Nós cremos que estamos no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente nos guarda. E 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, a sua vara, o seu cajado nos consolam. E o Senhor prepara uma mesa na nossa presença com os nossos inimigos, mas o cálice da nossa oração transborda, e o Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos dá a vitória na presença dos nossos inimigos. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Não há homem na terra, demônio no inferno, que faça nós não vivermos as tuas promessas, porque hoje nós declaramos que nós cremos no Senhor, na tua bondade, no teu amor e na tua graça sobre as nossas